estava aqui vendo à tarde, vou fazer um encaminhamento aqui ao pessoal da direção da Profesp para não começar mais evento de quarta-feira, porque é dia da feijoada, então um problema sério, né? E aí eu estava lembrando das aulas, quando a gente vai fazer disciplina no mestrado e no doutorado, a coisa mais apaixonante quando você chega à tarde, que o professor chega com a aula pronta, ele senta e começa a ler a aula. Aquilo é delicioso. A gente vai e volta em casa umas 15 vezes. Mas enfim, então prometo que eu não vou ler, vou tentar só pontuar algumas coisas. Então a questão aqui é a seguinte. Historicamente o Brasil, ele carrega no seu bojo de reformas, né, uma dimensão em que reforma na educação ela serve a um propósito do Estado. E aí a gente precisa, voltando um pouquinho no Luiz Althusser, a escola é um aparelho ideológico do Estado, e toda vez que nós temos uma mudança de referência, de perspectiva ideológica, obviamente você precisa atacar o eixo que forma ali as futuras gerações. Então, nós temos um momento de independência, uma tentativa de se reformular o que se pensa sobre a educação no Brasil, que a gente não vai mais ensinar Portugal. Depois nós vamos ter o golpe que institui a República, uma outra virada. Então os positivistas estão ali aquecidos no Rio de Janeiro. Depois nós temos um outro golpe que institui a Era Vargas, em que nós vamos ter uma reforma ampla da educação que vai instituir uma série de produtos que a gente ainda colhe até hoje, dentre eles o ensino primário com um exame de admissão enfiado no meio, em que você forçou uma parcela enorme da população a estudar até a 4ª série, onde estavam os grupos escolares, porque os ginásios estavam em outros espaços, obviamente, daquela região, e para poder se deslocar até o ginásio custava dinheiro. Então a maioria parava por ali mesmo, porque você tinha que fazer uma opção pelo trabalho. Essa era a lógica que vai se estabelecer. Em 61 nós vamos ter a publicação da LDB aí já sobre a Era Jango, durou pouco. Em 71 os militares advêm com a Lei 5692, introduzindo um conceito de educação um pouco tanto quanto semelhante às tragédias que nós estamos observando nesse momento, mas que vai dar à educação brasileira um status pautado principalmente na doutrina de segurança nacional do senhor Golbery Couto e Silva, né? Então você tem que levar para dentro da escola a cultura militar. Então a educação física a partir daquele princípio rígido do trabalho do corpo, aula de educação moral e cívica, o SPB. Então a gente vai cantar o hino. Eu não sou contra cantar o hino, eu só estou pontuando que você cria ali uma atmosfera para dizer como é que você responde àquela situação. Então reformas em educação no Brasil, elas servem a propósitos ideológicos do Estado. E infelizmente as grandes reformas que foram feitas aqui, enquanto dimensão de política pública, elas não se preocuparam em responder aos grandes problemas da educação. Com salvo raras exceções, e aqui foi citado pelo professor, e eu coloquei inclusive isso aqui no meu texto, um advento ali em que nós temos de 2003 para frente, um pouco sobre a gestão ainda do Fernando Haddad no Ministério da Educação, em que você tenta implementar algumas reformas para enfrentar problemas que a educação nacional apresenta. Isso aqui é um país de dimensão continental. O Plano Nacional de Educação, na minha opinião, foi um marco histórico, porque pela primeira vez nós conseguimos pactuar alguma coisa enquanto nação, para que aquilo pudesse fazer com que a gente estabelecesse e dissesse, olha, há um projeto de nação, e esse projeto precisa seguir. Mas isso é uma exceção. E esta exceção, ela vem em um tempo curto e agora vem sendo desmontada. Então, reforma na educação do Brasil, ela serve a propósitos da classe dominante. Ela não vem e nunca veio para responder a problemas que são específicos da educação. Vou citar uma questão aqui para a gente poder depois refletir na hora do debate. O ensino médio está num limbo mesmo. Até agora, nós não conseguimos definir para que serve o ensino médio. Ele é uma continuação, um aprofundamento do ensino fundamental 2, 1 e 2. Ele é um espaço propedêutico para preparar o aluno para a universidade. Ele é um espaço propedêutico para trabalhar o aluno para o mundo do trabalho. O que é isso? Eu estou dizendo isso porque a confusão curricular é enorme. Quem já deu aula de história aqui no ensino médio, por exemplo, se você pegar aula de história no 6º ano e pegar aula de história no 1º ano do Estado, o conteúdo é exatamente o mesmo. Você trabalha em Mesopotâmia no 6º ano e vai voltar no 1º ano trabalhando em Mesopotâmia. Então, a molecada que já não estava, assim,
tão interessado para saber o que os assírios e a companhia já estavam lá no 6º ano. No primeiro ano que ele já descobriu que ele pode namorar, o negócio vai ficando um tanto quanto mais complicado. E aí eu vou te dar uma notícia: é mais interessante namorar do que a minha aula sobre a crise no 4º reinado do Akhenaton lá no Egito. Então há uma questão aí que a gente vai ter que repensar. Então o ensino médio, de fato, ele está no limbo. A gente precisa definir qual é o papel, qual é o objetivo e para que ele serve. Isto é um limbo que foi provocado, inclusive, sob o advento da publicação da nova LDB, lá em 1996, que não previa, naquele momento, o ensino médio como parte obrigatória, isso vai ser modificado de 2011 para 2012, da educação básica. Você tinha ali a educação básica contemplando do 1º ao 8ª série, depois do 9º ano, e o texto dizia assim: e gradualmente ampliando o ensino médio. Ou seja, você já percebia que não havia um projeto de país para se trabalhar o ensino médio. Então nós vamos garantir o acesso ao ensino fundamental e o ensino médio nós entregamos na mão do pai. A hora que der certo, a gente vai ver o que nós vamos resolver. Quando se altera a questão legal, você não tem uma reforma que consiga alterar a questão estrutural. Então a educação no Brasil hoje ele tem problema em 2 grandes pontas. Ele tem problema na creche, porque nós pensamos creche durante muito tempo como assistência social, e aí quando a creche veio para a educação, não se tinha um preparo para poder receber aquilo. Então hoje, se você construir escola na cidade de São Paulo pelos próximos 30 anos, uma escola por ano, não dá conta de zerar a demanda de creche. E nem o João Trabalhador conseguiu. Porque ele veio dizendo que ele ia pegar até banco vazio, agências bancárias, para poder... Então esse é um problema, é um gargalo. O outro gargalo que nós temos é o ensino médio. Então, que de fato é um problema, é inegável, só que não se enfrenta com a reforma que foi proposta. E essa é uma das coisas que a gente tem que fazer uma meia-culpa para os camaradas. São os camaradas que não gostam muito quando a gente aponta isso, mas a gente precisa fazer uma meia-culpa aqui. Essa tragédia que virou o ensino médio depois do golpe é uma tragédia que foi iniciada um pouco antes. Havia um relatório, inclusive de um deputado do PT, que agora me fugiu o nome, lá de Minas Gerais, que já previa alguma dessas atrocidades que depois eles enviaram por medida provisória. Exatamente. Então, assim, aí quando veio o golpe, obviamente, a gente não teve condição de reagir naquele momento, e aí passou igual um rolo compressor. E aí foi embora. Então a reforma não enfrentou os problemas. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos 2,5 milhões de pessoas em idade escolar dos 4 aos 17 anos fora da escola. Desses 2,5 milhões, 1,5 milhão está entre 14 e 17 anos, ou seja, aquilo que contempla o ensino médio. Que é a maior tragédia. O cara entra na escola, a gente não sabe, por exemplo, por que não há continuidade. Aliás, a gente até sabe, mas não se quer enfrentar os grandes temas e os grandes problemas. Então, como eu não quero enfrentar os grandes temas e os grandes problemas, o que eu vou enfrentar? Aquilo que vai trazer divisas para os grupos, obviamente, que se beneficiam disso. Então, as reformas na educação no Brasil, elas sempre tiveram como pauta uma adequação a exigências que são feitas, que partem do exterior para cá, para que a gente tenha condições de ter no Brasil um sistema vinculante e adequado a uma mão de obra que seja barata, qualificada e necessária. Traduzindo para o português, o Banco Mundial pauta, eu tenho órgãos internacionais que financiam projetos de ONGs que pressionam em alto nível, pautam, e aí nós vamos correr atrás então de uma reforma para conseguir chegar àquilo que tem sido pautado. Então, isso é o primeiro ponto. Reforma da educação no Brasil não enfrenta problema estrutural na educação. Reforma da educação no Brasil adequa o sistema para aquilo que o capital delimita como o seu grande princípio. E aí, obviamente, que nós, enquanto professores de filosofia, eu estava lendo o relatório da OCDE ontem, de Portugal. A OCDE aponta que os professores em Portugal são, depois você dê uma olhadinha no relatório, eles são os profissionais com curso superior que ganham mais. E aí a OCDE diz no relatório dela que Portugal precisa fazer um ajuste. Graças a Deus aqui não precisa fazer ajuste, a gente já está... a gente já não ganha assim tão adequado. Então, olha o que essa força do capital internacional, ela vem produzindo para pautar as demandas que são construídas sobre a dimensão educacional.
E então isso não é por acaso, isso é projeto. Tá? Isso é um projeto que visa atender determinados pontos. E aqui eu vou entrar, a professora já citou, mas eu preciso entrar nessa questão aqui para avançar um pouquinho na minha fala. Neste momento da história, como o ensino médio é um gargalo, e o discurso é que publicamente a gente não tem conseguido dar conta dos problemas que o ensino médio tem apontado, alguém precisa resolver. Nós já vimos esse filme no final dos anos 90, quando as organizações sociais começam a assumir a demanda de saúde nos municípios e depois no Estado. Para quem não sabe o que é uma organização social, é isso que assume o hospital, que recebe o dinheiro e que agora não está dando certo. Mas aí o Estado tira deles uma política neoliberal de ultra veiculação, ele tira dele a responsabilidade. Porque percebam, quando o hospital lá em Guarulhos não consegue atender, qual é a nota que a prefeitura solta? Nós repassamos o dinheiro. Não, ou seja, o que eles estão dizendo quando eles colocam isso na nota? Isso não é problema meu. Eu dei o dinheiro, eles eram responsáveis para administrar. Então, mas você não tem que fiscalizar? Então, mas a fiscalização foi feita e a gente constatou que estava tudo certo. Qual é a grande questão? O ensino médio é a bola da vez do mercado educacional brasileiro. Como eu tenho um público muito pequeno hoje, na universidade, pequeno, a gente está dizendo de 16%, isso depois das políticas de ampliação para o acesso à vida universitária, eu tenho um nicho de mercado enorme no ensino médio. Enorme. E eu estou dizendo isso por quê? Porque um grande grupo que foi citado aqui, que eu não vou citar aqui por uma questão ética, que é a Croton, eles compraram, por exemplo, eles têm comprado segmentos do ensino médio, e recentemente eles compraram um grupo editorial gigante, que é a Somos. Por quê? Porque eles querem controlar de ponta a ponta do material didático. Aqui, obviamente, que isso pauta o que se ensina, porque a nossa cabeça é didática, é pautado pelo material didático. E aí você estabelece dentro da escola uma lógica de mercado que vai de ponta a ponta. Em outras palavras, é o seguinte: a bola da vez das organizações sociais é a educação. E o discurso de enfraquecimento que tem sido feito, principalmente sobre aquilo que demanda